Ele está aqui nessa tarde, Ele tem sondado os nossos corações. Eu tenho a cada dia alegrado-me diante do Senhor, porque todas as vezes que eu me lembro do meu passado, eu glorifico ao Senhor Jesus. Porque de fato Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver? Cristo, Ele nos muda o tempo todo. Por isso precisamos todos os dias nos entregar a Ele. Adore o Senhor conosco nessa tarde. Declare para o Senhor Jesus que Ele é Deus em sua vida. Aleluia, Jesus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Cante, igreja, declare. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu de cada um que está aqui nessa tarde. Tu és a luz. é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala com a gente, pois Ele me deu seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Glória a Deus, aleluia. Realmente Jesus Cristo mudou o nosso viver, né? Senão não estaríamos aqui juntos, né? Graças a Deus. É gratidão mesmo ao Senhor por isso. Às vezes a gente está triste, acontece algumas coisas na vida da gente, mas Deus sempre nos surpreende, né? Hoje de manhã eu estava meio chateado com algumas coisas.
E de repente eu olho assim, eu vi meu irmão chegando ali, o Rossi, o irmão caçula, tempos que eu não vejo, anos que eu não vejo. Então, foi algo assim que mexeu comigo, irmãos. Primeira coisa que eu lembrei foi Deus. Falei, Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. Às vezes a gente fica preocupado, coisas acontecem, a gente acha que não vai ser resolvida, mas Deus trabalha em prol de nós a todo momento, irmãos. Deus nos surpreende a todo momento, né? Então eu fiquei muito alegre com a visita dele. Ele é o irmão caçula, né? Os filhos, né? O Ismael também. Que Deus abençoe a vida do Rossi, da família dele, que nos abençoe, né? Porque o importante, irmãos, é nós estarmos unidos. Nós fomos criados para vivermos unidos, juntos um com os outros, amém? Nós vamos estar cantando mais um corinho. Quem propôs nessa noite aqui entregar aqui no gasofilaço o seu dízimo, a sua oferta, vem aqui. Eu sempre falo, mas é verdade, venha com alegria, venha aqui com gratidão, porque o Senhor se alegra quando nós damos com alegria e com gratidão, amém? Deus, nós abençoamos todos os dízimos, todas as ofertas que serão aqui entregues no Teu altar, Senhor. Ó Deus, que seja, Senhor, para o crescimento da Tua igreja. Ó Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor, nós somos gratos a Ti. Também, ó Pai, em nome de Jesus, ministramos bênçãos, Senhor, na vida de cada irmão, cada irmã, que conscientemente vem aqui, entrega seu dízimo e a sua oferta para o Senhor. Ó Deus, abre portas para eles, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor abre as portas. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. O Senhor é maravilhoso, por isso eu ministro bênção na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu ministro as bênçãos da prosperidade, da saúde. Ó Senhor, venha dar a cada um ali, Senhor, alegria. Venha dar a cada um, Senhor, ali o seu sustento, que seus sonhos sejam realizados, porque o Senhor realiza sonhos. Por isso eu os abençoo, em nome de Jesus, amém. Deixa eu complementar. E o diabo não presta. Glória a Deus, amém. Mateus capítulo 26, abra comigo aí por favor. O versículo também é o 26. Eu disse isso para a gente verificar a situação antagônica da vida. Em Mateus 26, no verso 26, o texto fala sobre a reunião de Jesus com os seus discípulos, para algo que pudesse ficar marcante. Se assente, eu gosto de ler sentado, se assente, se acomode, isso, é mais confortável, isso, pode se assentar. Mas o texto fala a respeito dessa condição de Cristo chamar os discípulos para que se reunissem, para que ali tivesse uma simbologia, para que eles não esquecessem. Deus, ele tem essa mania de fazer coisas para você, para que você não se esqueça, coisas que te marquem. O texto fala assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, e eu sempre digo isso aqui nas santas ceias, as quais eu ministro, que o pão é simbologia mundial da nutrição. Em qualquer parte do mundo tem pão. Na Itália tem pão, na Nova Zelândia tem pão, na China tem pão. O pão é uma simbologia universal. Então Cristo pega essa simbologia universal, onde todo mundo conhece, começa a tomá-lo e abençoar o pão, e abençoando-o partiu, e o deu aos seus discípulos, e disse: toma, come, isto é o meu corpo. Por que Cristo disse isso? Cristo disse isso para a gente refletir a respeito da necessidade que temos da nutrição. Eu preciso comer o pão da vida, eu preciso me alimentar a respeito dessa nutrição chamada Cristo. Então fala Cristo, deixa eu te ouvir Cristo, instrui Cristo, dá conselhos Cristo, deixa eu ouvir os seus mandamentos Cristo. Eu preciso me alimentar desse pão.
E o 27 diz assim: tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, o sangue de Cristo. A entrega, o te representar, o se colocar no seu lugar. Você ia levar um couro, mas um couro, pensa num couro que você ia levar. Cristo entrou na sua frente e levou esse couro por você. Então a gente vai compreendendo. O 28 fala assim: olha, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Eu ensinei outro dia na escola dominical a respeito de aliança para Deus. Deus te chama para uma aliança. O que significa? Vem compartilhar comigo uma condição de combinação. Eu quero combinar uma coisa com você. Isso é aliança. Mas eu expliquei na escola dominical que a aliança para Deus é algo sensacional, porque Ele olha para você e sabe que você não dá conta. Ele sabe que você tem vulnerabilidades. Ele sabe que você pode tropeçar, e Ele ainda assim assume a responsabilidade de te ajudar. Então faça alianças com Deus, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão de pecados. Você já leu na Bíblia que não há remissão de pecados se não houver reconhecimento? Reconhecimento. A gente precisa se localizar. Opa, preciso de Deus. E eu quero que você feche os seus olhos um minutinho só. E a frase é a mesma que eu sempre digo aqui nos domingos de santas ceias. Sempre. O que está bom, o que você vai falar com Deus? Conserva, tem misericórdia, mantém Deus. E o que está ruim dentro de você? Tem misericórdia da mesma forma. Corrige, conserta, me ajuda. Um minuto, fala com Deus para mim aí, por favor. Da Santa Ceia, feche seus olhos. Senhor, aquilo que está bom, me ajude a conservar na sua presença. Se eu estou orando, está bom, me ajude a orar mais. Se eu estou te buscando, Deus, mantém isso, me ajude a te buscar mais e mais e mais e mais. Deus, mas se estou tendo e consigo reconhecer algumas deficiências, me ajude a corrigir essas deficiências. Quando eu preciso crer e eu não consigo, quando eu preciso demonstrar a minha fé e eu não consigo, Deus, me ajude a corrigir essas deficiências. O que está bom, Deus, pelo seu poder, Deus, Espírito Santo, conserva. E o que está ruim, Deus, corrige, me ajuda, transforma. Em nome de Jesus Cristo, perdoe os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Deus, a quem nos tem ofendido. Amém? Aleluia? Então você é aquele que e aquela que participa da Santa Ceia, ministrando sobre ela, dando a ela uma certa condição de autoridade para fazer efeito na sua vida no dia a dia. Santa Ceia, irmão e irmã, é uma bênção. É conseguir novamente visualizar um Cristo ressurreto dentre os mortos. Como disse aqui o ministrante do louvor, Cristo está aqui, e a gente precisa de fé para perceber isso. Cristo está aqui. Amém? Estenda suas mãos para o elemento cálice e para o pão. Participe da ceia. Já pediu perdão? Vamos ministrar para que a ceia seja uma bênção para as nossas vidas. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque temos esse privilégio, alto privilégio, de termos sido remidos pelo teu sangue, de termos o Senhor como aquele que se colocou na nossa frente para nos justificar. Pai, não somos nós mesmos, não é nossa atitude, não é nossa capacidade intelectual, não é o nosso dinheiro que se justifica, mas o Senhor como pessoa,
Obrigado, Deus, por nos justificar diante do Pai. Obrigado, Deus, por criar para nós uma filiação. O Pai é nosso, Deus é nosso, somos ovelhas do seu pasto e Ele é nosso pastor. E te agradecemos por isso. Obrigado pelo seu sacrifício doloroso, cruel, difícil, derramado na cruz. Obrigado por sua vida. Obrigado, ó Deus, pelo padecimento que o Senhor teve, pelos sofrimentos do dia a dia, pela suportação diante das tentações, as quais o Senhor suportou e venceu. Obrigado por todo o seu sacrifício, no corpo, na alma, no espírito. Obrigado, Deus. E nós estamos aqui para, ó Pai, em memória, fazermos vivo essa condição. O Senhor morreu, padeceu, mas o Senhor ressuscitou, vivo está, vai voltar, tomar a sua igreja. O Senhor a protege, o Senhor tem um plano para a vida dela. O Senhor certamente, ó Deus, nesse plano não vai deixar nada ser frustrado. Porque, ó Deus, os teus planos não são frustrados. Com a mão estendida, ó Deus, nós queremos participar aqui do cálice e do pão e falar para o mundo espiritual: somos do Senhor, temos parte com o Senhor e te damos toda a glória nisso. Abençoamos o cálice e o pão em nome de Jesus. Amém? Os diáconos vão servir depois, ok? Os membros, todo mundo fica de pé, vai cantando, louvando, agradecendo. Preste atenção na letra da música, fale com Deus e pegue aí o seu pão, o seu cálice. Se o irmão estiver perto, dá uma trocadinha, pode trocar. Às vezes é seu marido, é esposa, é filho, troca, isso é comunhão. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se ninguém explica, amém. Obrigado a vocês, viu? Deus abençoe. Aleluia.
Vamos entrar para a palavra. Depois a gente ora mais um pouco. Presbítero Ricardo, por favor. Fale com Deus. Como? Perguntando, criando expectativa. É uma forma de você, falando com Deus, entrar numa relação que é altamente convincente. Deus vai falar com você. E Ele utiliza pessoas, pega a instrumentalidade da sua palavra e faz fluir, faz você interpretar e se encaixar dentro da sua necessidade. Vamos orarmos pelo presbítero Ricardo, amém, e pedir que Deus fale conosco, amém. Senhor Deus, nós estamos numa expectativa de que o Senhor use o presbítero Ricardo para falar com as nossas vidas. Queremos que o Senhor dê a ele primeiro paz para falar do Senhor. Dê sabedoria, dê a ele realmente, ó Pai, um convencimento do Teu Espírito. Deus Espírito Santo, que o Senhor possa conduzi-lo, induzi-lo, levá-lo a uma situação, ó Deus, para dar respostas às necessidades dos seus filhos, das suas filhas. E dentro disso, ó Pai, dentro dessas respostas, sermos consolados, libertos. Termos, ó Deus, uma visão coincidente com a sua, em nome de Jesus. Te agradecemos pela vida do presbítero Ricardo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Levítico. Levítico, está lá no Antigo Testamento, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Levítico, capítulo 2. Uma boa tarde, ou uma boa noite, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmã Maria, está melhor? Da saúde? Graças a Deus. Irmão Nilce e Beth, sejam bem-vindos, viu? Em nome de Jesus Cristo. Os demais irmãos, já conhecemos. Glória a Deus por isso. Nós vamos ler um verso, depois nós vamos caminhar mais um pouco, nós vamos ler outro verso. Eu vou ler aqui somente um verso. Número 13. Levítico capítulo 2, verso 13. Posso ler? Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal. Da aliança do teu Deus, em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Muito bem. Vamos lá para a 2 Crônicas. Também no Antigo Testamento aí, 2 Crônica, vai passando aí algumas páginas, você vai chegar lá em Reis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 13. Vocês estão assistindo essa live, uma boa noite, a paz e a graça do Senhor Jesus para vocês, ou porventura você que vai assistir, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler também somente um verso. Acharam? Versículo 5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel e a ele e seus filhos por uma herança de sal? É uma pergunta. Deus estabeleceu uma aliança com Davi, uma aliança perpétua de sal. Nós vimos lá no Levítico, que há outros textos, nós vamos aqui ler, falando sobre o sal. Alguns sacrifícios do Antigo Testamento
que era feito com cereais, ou era feito com animais, esses sacrifícios eles tinham que ser temperados com sal. Pois bem, uma introdução diz assim: talvez porque não possa ser destruído pelo fogo, o sal simboliza a aliança duradoura entre Israel e Deus. Pastor Santos falou aqui de dois elementos que nós utilizamos na ceia, que eles são universais. O sal também, ele é universal. Aonde nós somos, nós vamos encontrar o sal. O sal, ele é universal. Existem registros do uso do sal mais de 4.000 anos atrás. O sal, ele foi utilizado no Egito, foi utilizado na Babilônia, foi utilizado na China, entre os judeus e etc. E é usado até hoje. Foi apenas na Idade Média que a tecnologia de mineração de sal começou a se desenvolver. É o sal que praticamente nós temos hoje, esse sal refinado, cristalizado, escasso e precioso. No tempo antigo, o sal era vendido por um peso de ouro. Em diversas ocasiões, foi usado como dinheiro. O sal foi usado como dinheiro. Entre os exemplos históricos, se você buscar na história, mais conhecidos, da figura romana, se pagava os soldados, ou se pagava as pessoas com uma parte de sal. Era pedras de sal que era tirado, principalmente do Mar Morto, que está lá em Israel, que se pagava parte do salário do soldado também, como o sal. No entanto, hoje nós utilizamos, ou nós recebemos no final do mês, o nosso salário. A palavra salário vem da palavra sal. Por ser tão valioso, o sal foi alvo de muitas disputas no tempo passado. Se nós voltarmos aí mais ou menos 250 anos antes de Jesus Cristo, nós vamos perceber que houve uma guerra entre os romanos e os catargos. Quem que são os catargos? Eram aqueles que eram considerados como uma civilização que ali vivia, que morava ali perto do mar Mediterrâneo, e que houve uma disputa entre os romanos e os catargos, em prol de ter o domínio sobre o sal. Os romanos venceram. E sabe o que eles fizeram quando eles venceram os catargos? Eles pegaram o sal, foram lá e jogaram o sal nas moradias, nas plantações, para que ali não se frutificasse mais nada. No entanto, é tão interessante que na cultura antiga, nas culturas antigas, quando se queria que uma planta ela não brotasse, ou quando havia alguma guerra, para que se destruísse certo tipo de plantação, se jogava sal, porque o sal inibe o crescimento da planta. Havia e há uma crença daqueles que comiam sal juntos, ficavam ligados uns aos outros. Inclusive nos tempos passados, quando se queria se firmar alguma coisa, algum documento, era se firmado com uma pedra de sal. E aqui nós vemos um contexto bíblico que vem falando sobre o sal, a aliança do sal. Deus fez uma aliança e Deus exigiu que os sacrifícios eles fossem ali temperados com sal. O sal, ele é um preservativo que protege contra o apodrecimento das carnes. E é provável que essa ideia fizesse parte do simbolismo do contexto judaico. Lembrando que naquela época não se tinha refrigeração, que não se tinha geladeiras, mas se tinha o sal.
o sal era utilizado para a conservação dos alimentos, principalmente carnes. Agora eu quero que você abra comigo lá no livro de Marcos, capítulo 9. Pastor Santos falou hoje de manhã sobre Marcos 9, do versículo 14 ao versículo 29. Correto, Pastor Santos? Na Escola Bíblica Dominical. Mas nós vamos falar um pouco mais de um outro versículo. Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Já dou o endereço para vocês. Acharam? Ok. E falar sobre o sal. O que o sal tem a ver contigo e comigo? O que o sal tem a ver com os salvos em Cristo Jesus? Aqui eu trouxe um pacote de sal. É um sal. Tampei aqui o rótulo. Não vou fazer propaganda, né? Não estou ganhando. Mas é um pacote de sal. É um pacote de sal. É um pacote de sal selado. O que o sal tem a ver comigo e com você? Com você que está aí nos assistindo ou vai assistir. Se alguém quiser um pouquinho de sal aqui depois da mensagem, só fala comigo. Nós vamos aqui distribuir um pouquinho de sal. Marcos capítulo 9, versículo 49 e versículo 50. O que Jesus diz? Porque cada um será salgado com fogo. 50. Bom é o sal. Se o sal vier a se tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal, ele tinha uma simbologia importantíssima no contexto do povo da nação de Israel. O sal, ele tem também um simbolismo importante para nós. Ontem eu tive a oportunidade de comprar um tempero na mão aqui da mocidade para ajudá-los. Um tempero assim, temperado, gostoso de se comer, uma carne gostosa, torresmo temperado, gostoso de se comer. Mas o que o sal tem a ver comigo e contigo? O tema para essa reflexão, para este momento, é o sal da vida cristã. Primeiro momento, salgado com fogo. Versículo 49 que nós lemos aí. Porque cada um será salgado com fogo. Tais sacrifícios judaicos, aqui do Antigo Testamento, deveria ser temperado com sal antes de ser oferecido a Deus no altar. Lemos aí Levítico 2:13 e há outros textos também. Esse sal sacrificial era chamado sal do pacto. Nós vemos aí em 2 Crônicas 13:5. A adição desse sal é que tornava o sacrifício agradável a Deus. Quem estabeleceu isso? O próprio Deus. Antes da vida do discípulo ser agradável a Deus, deve ser tratada com fogo, assim como tais sacrifícios é tratado com o sal. Versículo 49 fala assim que, porque cada um será salgado com o fogo. Aqui parece que está um pouco destoado em relação ao versículo, porque alguns comentaristas falam que talvez ele tenha uma referência nos versículos antecedentes, aí, que fala sobre os tropeços, mas outros vão falar de outras formas, e dentro dessas formas que eu trago aqui, que o fogo, ele tem também essa capacidade de purificar, como o sal purifica, e Jesus fala aqui, porque cada um será salgado com o fogo. O fogo é o sal que faz a vida aceitável a Deus. Que fogo é esse? Esse fogo fala de purificação e da perseguição que a igreja iria e vai enfrentar. A vida aceitável a Deus
é a que foi limpa e purificada pela disciplina da obediência cristã em Cristo Jesus Cristo. Os discípulos o discípulo é aquele que é purificado do mal e suporta o fogo da perseguição por amor a Jesus Cristo. Segundo momento aqui, nós encontramos no versículo 50, bom é o sal. Vamos parar por aqui. Bom é o sal. O sal é bom. A vida seria insuportável sem o sal. E como é bom comer, alimentarmos de um alimento que ele está temperado no ponto, com algumas ervas. Como é bom, é gostoso. Deus nos criou e na nossa língua tem essa capacidade de distinguir o que é salgado, o que é doce. É tão interessante que 2 semanas atrás eu liguei para uma senhora. Essa senhora já conheço há algum tempo, não é da nossa comunidade de fé aqui. E essa senhora está passando por uma questão de enfermidade, várias situações da enfermidade. Uma delas é que tudo aquilo que ela comia batia no estômago e o ácido voltava, e ela falou que a língua dela estava sangrando por causa dessa situação. A sua garganta, as paredes bucais, em cima, no céu da boca, estava sangrando por causa dessa situação. Eu imagino essa senhora, que sabor, como sentir um sabor dentro de uma língua que está sangrando, dentro de uma situação estomacal. E ali nós fizemos uma ministração de oração para ela, e na semana seguinte eu liguei para ela e perguntei como ela estava. Ela falou: presbítero Ricardo, parece que veio com a mão e tirou aquela situação, a minha língua cicatrizou, eu não sinto mais nada, a minha boca está boa, agora eu estou alimentando, pouco, mas estou alimentando, estou sentindo um gosto do alimento. Agora imagina um alimento salgado. Imagina um alimento salgado. Você não come, ou você come e bebe muita água. Imagina um alimento sem sal, sem tempero. É ruim. A gente pode até comer. Dado o momento da minha vida, eu ainda sou novo, mas eu era um pouquinho mais novo, servi no exército, e no exército tem aquele momento que chama-se a semana que a gente vai fazer um treinamento sobre sobrevivência, e a gente fica uma semana sem alimentar, a gente só bebe água, eles não dão nenhum tipo de alimento, é justamente para ver a resistência do soldado. E no último dia, era de praxe, eu não sei hoje, eles davam um frango para 2 soldados, e nós tínhamos que despenar esse frango, nós tínhamos que tirar tudo aquilo que fosse necessário para então fazer esse frango sem nada e alimentá-lo. E assim foi. Deram um frango para mim e para o meu colega, e nós enfiamos uma caneta sem tampa, sem aquele tubinho de escrever, dentro da pele, e sopramos a pele do frango, ela descola todinha. Aí nós tiramos ali e conseguimos fazer o fogo. Cadê o sal? Sério, cadê o sal? Não tinha sal, eles não deram sal. Eu comi a coxa, dei uma mordida, falei: não dá para descer isso não. Dei para meu colega comeu tudo. Eu já estava uma semana já sem comer nada, só bebendo água. Cadê o sal? O sal é importante nos alimentos. Então Jesus falou que bom é o sal. O sal tem 2 características. A primeira é preservar, que nós já vimos, ele preserva os alimentos. E o segundo é dar sabor. Preservar. Por que eu e você fomos chamados? Por que a igreja de Cristo foi chamada? Para preservar esse mundo do mal. Você já percebeu
nós enquanto cristãos, ou os cristãos de uma forma geral, nós conseguimos, ou Deus nos leva a estar em várias ramificações da sociedade. Nós estamos na contabilidade, nem todo mundo lá é cristão às vezes. Nós estamos talvez no Uber, nós estamos na imobiliária e nem todo mundo lá é cristão. Nós estamos na faculdade, nós estamos na escola, nós estamos no trabalho, nós estamos dentro do ônibus, enfim, nós estamos em vários lugares. Qual que é a nossa função? Preservar o mal. Eu não sei se já aconteceu com você, que quando tem uma rodinha de pessoas que não são cristãs, e quando a gente vai chegando, se há um papo ruim, o que eles fazem? Eles param, porque eles sabem da sua integridade, eles sabem que você é sal. Nós somos sal para temperar. É por isso que Deus permite que a gente vá em determinados lugares para a gente fazer a diferença. Muitas coisas são deixadas de ser ditas e de ser feitas por minha causa e por tua causa. Aleluia. Se a primeira, ela é preservar, é dar sabor. Nós precisamos dar sabor. Como é bom nós darmos sabor nas nossas relações. Você já viu aquelas relações que o tempero está salgado? Não aguenta esse irmão, não aguenta essa pessoa, não aguenta meu esposo mais, não aguenta minha esposa, não aguenta meu filho. Opa, está precisando Jesus aí, está precisando do tempero de Jesus, está precisando do tempero do Espírito Santo. Bom é o sal, Jesus diz isso. No segundo momento, bom é o sal, porém o sal pode perder o seu sabor e tornar-se insípido. Insípido significa sem sabor, sem graça. E pelo menos uma das interpretações é que num contexto da cultura judaica, quando Jesus diz isso aqui, está aí no versículo 50, bom é o sal, mas se o sal viesse tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Uma das interpretações é que o Mar Morto, considerado o mar mais salgado do mundo, tem 33% de salinidade. Ali, aonde que as pessoas não conseguem, entra na água, mas não conseguem afundar por causa do sal, salinidade da água. Esse sal, antigamente, quando ele era extraído, ele vinha com impurezas. E não era um sal refinado, como eu e você que temos para comprar, não. Era um sal bruto. E esse sal, que vinha com impureza, ele era colocado no depósito. O sacerdote colocava num depósito, mas aquele sal que era para utilizar, ali nos sacrifícios do templo, era utilizado. Em Israel sempre nevou, não em grande quantidade, mas sempre nevou, e sempre diante das festas que havia, num pátio, ficava escorregadio, porque o que Herodes fez? Ele melhorou o templo, colocou mármore, ficava escorregadio. O que então os sacerdotes pegavam? Ia lá no depósito, pegava aquele sal, que não valia para nada, e colocava ali para derreter a neve, para as pessoas andarem sobre o sal. E Jesus fala lá em Mateus 5,13, que aquele que não for sal, ele vai ser servido para ser pisado pelos homens. E o texto diz que o bom é o sal. O mundo está em estado de decomposição. Cada dia que passa, nós assistimos, contemplamos, lemos notícias terríveis. O mundo está em decomposição. Sem a presença da igreja, a sociedade entraria num estado moral horrível. Sabe por que ainda não aconteceu como aconteceu lá em Sodoma e Gomorra? Abraão, ele desafiou, nas minhas palavras, desafiou Deus, se tiver 50 naquela cidade, o Senhor não vai destruir, não, se tiver 40, chegou em 10, não havia 10 justos naquela cidade, só havia Ló e a sua família. O que Deus fez com aquela cidade? Destruiu.
E diz assim: aquele que olhar para trás da sua família, Ló, vai se tornar uma estátua de sal. O que aconteceu com a mulher de Ló? Olhou para trás e virou uma estátua de sal. Deus ainda está tendo misericórdia dessa nação, ou desse povo, das gerações. É por causa de mim e por causa de você. Sabia? Porque Deus, quando olha para mim e olha para você, vê a temperança do Espírito Santo agir nas nossas vidas. Se eu não estou temperando, se eu não estou sogando, aonde que eu estou, no meu casamento, na minha família, na sociedade, eu estou a ponto de ser pisado pelos homens, como diz Jesus lá em Mateus 5,13. Eu e você somos o antisséptico deste mundo. Terceiro e último momento para a gente fechar, está aí também no versículo 50, a parte que eu não li, mas vou ler todo. 50, bom é o sal, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurou o sabor? A outra parte, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Opa, maravilha, a Bíblia é tremenda. Jesus pega sal, o sal, que eles conheciam muito bem, para trazer uma ilustração relacionada ao reino de Deus. Esse sal que nós consumimos aqui, ele é horrível, terrível, porque as suas propriedades se perderam até ser refinado desta forma. Se diz que um dos melhores sal que se tem é o sal rosa do Himalaia. Eu não estou fazendo propaganda. Se você deseja consumir, procure o seu médico, que ele vai te receitar ou não. Porque tem muitas pessoas que são hipertensas, a pressão sobe como come sal. Mas existe o sal para o hipertenso também, para ele comer, temperar o seu alimento com moderação. E aqui vem a nossas mãos um sal que é terrível. Terrível. E Jesus fala sobre o sal. Terceiro e último momento, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Ter sal em si mesmo significa, portanto, ter dentro de si mesmo qualidades que promovem a verdade, a bondade, a paz, a alegria e etc, e etc, e etc. Você já viu como é bom conviver com uma pessoa que é temperada? Agora uma pessoa sem sal, uma pessoa que é salgada, misericórdia. Espírito Santo de Deus, trabalha nas nossas vidas. Trabalha nas nossas vidas. Ter sal dentro de si significa ser o sal do mundo, Mateus 5,13. E portanto também cuidar para que as suas palavras sejam sempre temperadas com sal. Por isso que o Espírito Santo está aí, amados e amadas, trabalhando em nós, para que nós venhamos a cada dia ser temperados, para temperarmos outras pessoas. Jesus está dizendo que devemos buscar a santidade em amor, devemos ter uma relação certa com Deus e com os homens. Se nós temos sal, ou nós somos temperados para conviver com o nosso próximo e conosco mesmo, e principalmente com Ele. Tem pessoas que é muito salgada, destemperada, para ter relacionamento com Deus. Discípulos que têm sal em si mesmos se deixam ser temperados por Deus e para Deus. Também viver em paz entre si, como diz o próprio texto aqui. Porque Jesus percebeu que os discípulos iriam precisar ser temperados para viver uns com os outros. Como a gente convive com irmãos e irmãs, cada um de uma forma, de natureza, dentro da sua subjetividade, às vezes sai faísca, mas precisamos do Espírito Santo aí para temperar em nossos relacionamentos. Às vezes nós encontramos irmãos e irmãs que estão há tempo sem conversar, por quê? Por causa de um atrito. Cadê o sal? Espírito Santo de Deus, cadê o tempero? Precisamos. Um alimento salgado, como restaurar o sabor? Jogar fora. Teve um certo dia que nós fomos fazer um churrasco,
e nós temperamos a carne para mais do normal. Tentei lavar a carne, não adiantou nada na água, ficou salgada do mesmo jeito. Por quê? O sal penetrou na carne, não adiantou nada. Inclusive o sal grosso, ele é melhor do que esse aqui para consumir. Por quê? Porque ele é um cristal ainda que não foi ali triturado. Ele é melhor do que esse aqui, ele é mais saudável. Essa é a reflexão, pastor Santos, que Deus colocou no nosso coração, para nós compartilharmos essa noite, e passo a palavra para o Senhor. Que Deus te abençoe. Seja sal, tempere, 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 tempere. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar em cima do texto. A reflexão vale, amém. Ele citou o presbítero Ricardo, Mateus 5,13. É um chamado de Jesus para você dentro de uma afirmação. O texto afirma, não coloca em dúvida. Você é o sal da terra. Deus, o senhor tem certeza que eu sou o sal da terra? Como foi pregado nessa noite, Deus, o senhor tem certeza que eu vou ter a autoridade para preservar pessoas? Porque o presbítero Ricardo disse isso. Cristo me chama para ser sal, e o sal, dentro das funções as quais foram ditas aqui nessa tarde, a primeira é preservação. Deus, eu vou ter que preservar como? Quem? De que jeito? Com que poder? Para ser sal, precisa contar com Deus, precisa chamar Deus. Me ajude a ajudar. Tem pessoas, como foi pregado aqui nessa tarde, estão precisando realmente de preservação, de uma ideia ruim, de um pessimismo, de uma fé realmente vulnerável, de uma ausência de estímulo. E a gente precisa preservar essas pessoas. Irmão, não faça isso. Irmão, pense diferente. Irmão, pegue outro itinerário, veja de uma outra forma. E o sal vai fazendo isso, porque é exatamente da forma como o presbítero Ricardo disse, que o sal tem suas funções. Preserva, dando sabor. Então Deus te chama para isso. Você é o sal. Você confundiu Deus? Não, você é o sal. Vou te ajudar a ser sal, a ajudar, compartilhar, animar outras pessoas. E vou fazer com que você ainda seja uma pessoa que tenha sabor. Como foi dito aqui pelo presbítero Ricardo, a ideia do dissabor, o contrário de sabor, é horrível. Quando você mastiga algo que o sabor é ruim, quando você pega algo destemperado, e isso diz respeito a pessoas. Espere que Deus atue para que o sal esteja equilibrado. Chame a Deus para regular isso dentro de você. Deus, eu não posso ser um sal, já que o Senhor me chamou, destemperado, aquela ideia de extremismo, chato, aborrecido. Você é o sal. Olha só o que Deus disse para você, Mateus 5,13, mencionado aqui na pregação do presbítero Ricardo. Só que, como ele leu aqui em Marcos capítulo 9, versículo 50, é sensacional. O sal, na realidade, parece que ele vai para o fogo. Que negócio é esse, Deus? Tem teste, meu irmão. Quando se fala em fogo na Bíblia, para mim, para você, são testes, provações. Não tenha medo disso, não tenha receio disso, não tenha, na realidade, uma posição de ignorar isso. Isso, por incrível que pareça, vai te ajudar a ficar no ponto, porque é isso que o fogo faz no forno. Quando a Eni cozinha lá em casa, ela cozinha hiper bem e coloca no forno, e o fogo, com aquele sal que já está inserido ali,
vai, e quando chega no ponto, o ponto é que dá o verdadeiro sabor. Então vamos finalizar da seguinte maneira: Cristo não vai abrir mão de você ser sal. Não quero, que não quer, vai ser. Não tenho capacidade, que não quero, vou te dar. Não sei o que fazer, que não sabe o que fazer, vou dizer a você a estratégia para que você seja o sal adequado. Você é o sal. Jesus não vai abrir mão disso. A igreja é o sal. E o que o Ricardo disse vale para todos nós. Nós somos o termômetro desse mundo. O mundo vai bem se a gente estiver bem. Se a gente estiver mal, o mundo vai mal. Hoje finalizei com a seguinte frase. Vi um vídeo assim que me entristeceu. É uma geração que de 10 pessoas, 8 pessoas estão envolvidas dentro de uma influência secular extremista, que é Deus sal. Frequentam as baladas como se fossem, na realidade, algo normal, tranquilo. Cadê o sal? Bebem seus vinhos, suas cachaças, tomam suas cervejas, como se fosse algo normal, proveniente de uma cultura assimilada. Cadê o sal? E é isso que Cristo te chama. Você vai ser sal. Não quero, não posso, eu vou te transformar para você ser sal. Deus, eu não sei o que fazer, você vai ser sal. É a única chance que nós temos. Dá sabor, o sal. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Deus, o Senhor chamou a cada um aqui para ser sal. Mateus 5,13 diz isso mesmo. Vós sois o sal da terra. O Senhor assume uma responsabilidade conosco, Deus. A responsabilidade de dar sabor. E quando nós damos sabor, Pai, nós nos sentimos úteis, valorizados, recompensados. Nós nos sentimos dentro de uma posição, ó Deus, que a gente entende, valeu a pena, vale a pena. Porque o sabor dá sentido e significado à vida. Uma vida sem sabor não tem sentido, não tem significado. Por isso, Deus, nos ajude a sermos o sal dessa terra. Deus Espírito Santo, nos dê autoridade, nos dê equilíbrio, ajude na nossa fé, de forma que, ó Pai, ao andar, ao caminhar, ao tomar decisões, tenhamos, ó Deus, decisões temperadas pelo Senhor, Pai, justamente para dar sabor. E se eu dou sabor a alguém, eu aproveito desse sabor, e eu quero fazer isso, Pai. Por isso abençoe o teu povo, irmãos aqui que estão achando, ó Pai, que estão sem sal, e realmente estão. O Senhor é aquele que consegue retificar e tornar, ó Pai, reaver uma situação para que os irmãos e as irmãs consigam de novo serem sal, porque é o Senhor. Porque se depender de mim, ó Pai, como que eu vou me recuperar? Como que eu vou me restituir? Como que eu vou, na realidade, me renovar? É o Senhor quem renova, é o Senhor quem restitui, é o Senhor quem faz de novo. E é por isso que Isaías fala a este respeito: um caminho novo, para que todos vejam, todos saibam, todos entendam que foi o Senhor quem fez isso. E toda honra e glória e louvor sejam dados ao Senhor. É por isso que te amamos, ó Deus, porque o Senhor recupera aquele irrecuperável. O sal que se tornou insípido não tem mais sabor. O Senhor vai lá, o Senhor é criador, cria uma nova circunstância, cria, ó Deus, uma nova posição. Tem fogo, tem teste, Deus, mas é melhor. E é por isso, ó Pai, que o salmista no Salmo 119 diz isso: foi bom ter, ó Pai, me testado, me colocado na aflição. A partir daí eu aprendi a guardar a sua lei. Deus,
Põe sal na vida dos meus irmãos nessa igreja, um sal equilibrado, como foi pregado aqui pelo presbítero Ricardo, o sal, ó Pai, rosa do Himalaia, esse sal puro que vem da sua parte, não esse sal, rapaz, só refinado, de péssima qualidade, mas aumenta, Deus, o nosso nível, o nosso patamar, para te glorificar, exaltar e bendizer o teu nome, para ajudar as pessoas. Deus, põe sal, e o Senhor pode fazer isso, um sal que realmente tempera, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém? Amém. Chegamos ao final do nosso culto. A nossa programação dessa semana é terça-feira, a gente tem o que tem aí, e está notificado aí no Zap. Quinta-feira vem à igreja, culto de libertação. Venha falar com Deus, venha perguntar sobre a palavra, venha ser confrontado pela palavra. A mocidade, sábado, ok? Tem culto de mocidade sábado? Não tem? Finalizou? Gente, vocês finalizaram rápido, hein? Puxa vida, finalizou o ano já? Misericórdia. Domingo escola, não, domingo não é escola dominical não. Nós temos uma assembleia, está aí, notificado no boletim informativo. Venha, participe da assembleia. Você tem direito a esse voto, você é igreja, então você tem o direito democrático. Como Deus é democrático? Você quer? Você não quer? Vota aí, ó. Fala aí. E a gente tem que aprender a fazer isso, se envolver com a democracia dentro da igreja. À noite estaremos aqui novamente às 17h15, às 19h15, querendo Deus. Fique de pé. Senhor Deus, leve o seu povo para casa, para os seus lugares, para os seus cantos. Tire gente do canto, Deus. Faça o que o Senhor tem que fazer para que essa pessoa viva melhor. Experimente o Senhor. Veja uma ótica diferenciada. Deus é Espírito Santo. Dê paz, Deus. As pessoas precisam da sua paz. Dê em nome de Jesus, ó Pai, a sua segurança, porque o Senhor é aquele que mantém. Faça essa pessoa, Deus, andar, caminhar, progredir, dentro de uma perspectiva, ó Deus, de alegria. Faça isso. Nós abençoamos o teu povo, em nome de Jesus. Mão no coração, isso. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, o amor inconfundível, incomparável de Deus, que te recupera, você que acha que perdeu o sal, esse amor que vai lá, reconstitui o sal, recupera o sal como foi pregado, recupera a pessoa como foi pregado, que isso possa estar na sua vida. Deus vai te recuperar. Que as consolações do Espírito Santo de Deus, que substitui, sai tristeza, entra paz, entra alegria, entra encaminhamento, entra novo itinerário, esteja com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa semana, que Deus te abençoe, amém.